Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Djavan Felipe, de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Geometria veremos aí grandezas e medidas, uma continuidade, beleza? E veremos aí aproximações de medidas. Então, do que se trata aproximações de medidas, quando que a gente vai fazer essas aproximações e como que a gente pode fazer. Beleza, então só relembrando aqui, o que significa medir algo? Então, medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza. Então, isso aí a gente já viu, já observou, tá? Então, esse é o significado de medir. Tudo que você pode medir, então você vai chamar de grandeza, tá? Grandeza é aquele que se pode medir. Então, dentre as grandezas aí temos a capacidade, massa, comprimento, área, tá? Temperatura, beleza? São grandezas, é aquilo que pode ser medido, beleza? Bom, então, dentre as medidas aí, nós temos o seguinte, a gente se tratar de aproximação de medidas. Então, olha, existem dois tipos de medidas, as medidas que são exatas e as medidas que são inexatas. Então, veja só, dois exemplos de medidas exatas. Então, olha, aqui nós temos uma caixa de ovos, tá? Vocês se lembram bem aí do carro do ovo, né? Ele passa vendendo aí a bandejinha, essas bandejas de ovos aí. Bom, então há exatamente 12 ovos em uma dúzia. Então, em uma dúzia, tá? Nós temos aí 12 ovos, exatamente 12 ovos. A maioria das pessoas tem exatamente 10 dedos nas suas mãos. Tem pessoas que têm algum problema, uma deficiência, mas em geral o corpo humano, somando-se os dedos das mãos, o total é exatamente de 10 dedos. Beleza? Então aqui são só exemplos para que a gente entenda de medidas exatas, tá? Existem outras também. Por exemplo, a maioria das pessoas comumente tem duas mãos, por exemplo, dois olhos, né? Uma boca. Então são medidas, só exemplos assim de medidas que são exatas, tá? Então tem outras também, além dessas que eu estou citando, tá? É, comumente o mês, por exemplo, de fevereiro tem 29 dias. O mês de dezembro tem 31 dias. Embora que no ano bissexto você tenha uma variação no mês de fevereiro, salvo engano, aí vai para 29 dias, mas o fato é que, um exemplo aqui que é mais comum, na semana nós temos 7 dias, então é quantidade exata. Beleza, mas vamos falar aqui das inexatas. Então, todas as medidas são aproximações, nenhum dispositivo de medição, então, pode dar medidas perfeitas. Então, toda vez que você precisar de um dispositivo de medição, né, para medir uma grandeza, então você nunca vai ter um valor exato, um valor perfeito, tá certo? Então, você mede uma área, por exemplo, você nunca vai ter aquela medida perfeita, você não vai conseguir dizer que ali é perfeitamente, que aquilo ali está com a medida exata. Muitas vezes o que você vai poder ter são aproximações. E é dadas essas aproximações aí que a gente vai tratar aqui. Bom, na antiguidade, né, antes de lançarem o metro como padrão melhor de medidas entre transações comerciais e medidas diárias, saía-se muitas pessoas que acabavam sendo prejudicadas por conta que as medições elas tinham medidas, por exemplo, com pés, braças, né, jardas. Então ficavam ali alguns centímetros que eles não entendiam
né? Não tinha esse padrão como do metro, então eles não podiam, não sabiam medir as medidas menores do que aqueles podiam medir, como braças, pés, certo? Então essas aproximações aí eles não conseguiam fazer. Então essas aproximações você consegue ter uma base melhor daquela medida ali. Você não vai conseguir perfeitamente medir, mas você vai ter uma base aproximada muito boa aí. Então vamos aqui, ó. Quando é que eu posso aproximar uma medida em termos numéricos? Então, olha, quando a última casa decimal for 0, de 0 a 4, 0, 1, 2, 3 ou 4, então você vai aproximar para o inteiro do cálculo. Como assim inteiro do cálculo? Dentre esses exemplos aqui, nós temos aí, ó, por exemplo, aproximando aí na segunda casa decimal, por exemplo. Que sempre você vai fazer a aproximação, aí você vai ter que entender qual casa decimal. Lembrando que casa decimal são aqueles números ali, ó, que ficam depois da vírgula, tá? Então todos esses números aqui eles têm duas casas decimais. Então se nós fizermos a aproximação aí com duas casas decimais, tá? Nós vamos ter que esse número 2, primeiro deixa eu tratar logo aqui com uma casa decimal para que a gente tenha esse caso aqui de que vai de 0 até 4. Então vamos lá. Contando em uma casa decimal, esse número aqui, ó, a primeira casa decimal é 4. Então iria permanecer o inteiro aí. O inteiro é 2. Então esse número aí, a aproximação dele seria 2. Se fosse com uma casa decimal. Beleza? Mas, se nós tivermos aqui, por exemplo, esse 2,51 com uma casa decimal, nós teríamos aí, como vai só até 4, ó, e o número é maior do que 4, então nós teríamos 2,5. Isso com uma casa decimal, beleza? E se tratando aqui dessa primeira casa decimal aí, ela ser menor ou igual a 4, né? Beleza, então vamos agora a esse outro caso aqui, ó. Quando a última casa decimal for 5, 6, 7, 9, 8 ou 9. Então nós vamos aproximar para o sucessor do cálculo. Beleza? Para o sucessor do cálculo. Então, por exemplo, aqui, ó, com duas casas decimais, 2,49 ficaria 2,5. Beleza? 0,49 ficaria 0,5. 2,51 permaneceria 2,51 na segunda casa decimal. Por quê? Porque o 1 ele é menor do que 5. Tá? 2,09 ficaria 2,1 ou 2,10. Beleza? 2,23 nós teríamos aí da mesma forma e repetindo 2,23. Porque a segunda casa decimal é menor do que 5. Então sempre vai ser assim, pessoal. Se for maior, na verdade, se for de 4 a 0, né? Se for de 0 até 4, ou seja, valores menores que 5, então você vai manter o padrão, tá? Você vai repetir o inteiro do cálculo. Se forem valores de 5 a 7, na verdade acima de 5, né? Então você vai substituir aí pelo sucessor do número. Então, pessoal, só deixando enfático aqui para vocês a questão das casas decimais. Então, por exemplo, observa nesse número aqui, é 0,53719042. Beleza, a aproximação, por exemplo, aqui desse número, pessoal, com uma casa decimal, como é que ficaria? Uma casa, né, decimal, como é que ficaria? Perceba que a primeira casa depois da vírgula é 5, então eu vou manter o padrão, 0,5.
beleza? Se fossem com duas casas decimais, ainda seria 0, no caso você iria manter, né? Então ficaria 0,53. Se fossem com duas casas decimais. Duas casas decimais. Beleza? Se fossem com três casas decimais. Aí, na verdade, como esse número aí é maior do que 5, né? Você tem aí o 7, que é maior do que 5, então você teria 0,54. Beleza? Isso com três casas decimais. Qual o motivo? Quando, olha só aqui, voltando aqui, ó, presta atenção. Quando a última casa decimal. Qual vai ser a última casa decimal, professor? Depende do que você escolher. Se você quer aproximação com duas casas decimais, a última casa vai ser a segunda. Se você quer aproximação com três casas, a última casa vai ser a terceira. Quando a última casa decimal for de 5 a 9, né, você vai aproximar para o valor do sucessor do cálculo. Então aqui o sucessor do cálculo aqui, por exemplo, era 3 e o sucessor do 3 é 4. Beleza? Então, pessoal, até a próxima videoaula. Qualquer dúvida,